Não, sério, as suas aberturas são muito desanimadas. Não, mas já tem. Você pegou algumas ruins. Elas são, em geral, igual a última. Os episódios que você me chama são ruins, é isso? Porque você tá nele, entendeu? E está começando mais um Entre Chaves. Que animação é essa, Chagas? Um amigo meu falou pra ser mais animado, Jota. Foi mal. Eu sou Felipe Chagas e estamos aqui hoje dando uma continuação do nosso episódio passado, no qual a gente abordou o Framework Angular, e hoje a gente vai falar sobre o trem React. Não vou me arriscar a dizer o que ele é, não. Deixar isso para os nossos convidados. Estou aqui do lado do Alisson Soares, pratinha no Valorant. E aí, Alisson? E aí, Chagas, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite aí para os nossos ouvintes. Sou desenvolvedor aqui na DTI, né? E estamos aqui também com o Arthur. Fala aí, querido. E aí, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu quero saber, é uma biblioteca ou é um framework? Vamos descobrir hoje, hein? Quero saber. E aí, Jotinha, você vai responder isso para nós? Cara, React, só Deus julga. Hoje que estamos de novo com a Thaís e o Thiagão. Digam um oi aí. E aí, pessoal? Opa! E hoje estarei no papel de ouvinte, ouvindo dois mestres do React. Vamos entender mais sobre essa lib, que o pessoal adora e muita gente quer descobrir. Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que conversar sobre o React é que realmente ele não é igual aos outros, igual o Angular que a gente falou na semana passada, e ele é muito mais uma lib, onde você vai baixar alguma coisa e ele vai te dar só um fermental para você não fazer view. Ele é basicamente para isso. Eu quero colocar uma rota, eu quero colocar, enfim, outras coisas. Aí você vai ter que partir para ferramentas que já estão utilizadas no mercado. Eu achei que o Thiago ia falar assim, ele não é como essas outras coisas aí no mercado, ele é especial, ele mora no meu coração. Tá vendo pra esse caminho? Eu acho que a gente pode puxar daí a primeira característica do React, que ele traz mais liberdade, o que pode ser um ponto positivo, porque você pode escolher as abordagens que você vai utilizar na sua aplicação, porém, você ganha mais uma responsabilidade aí. A biblioteca não traz tanta opinião, então é mais fácil de ter um código bagunçado ou não seguir a melhor alternativa para o seu caso de uso, né? E essa liberdade, ela é mais em termos de arquitetura ou de escolha de bibliotecas? É o quê? É tudo, na verdade. Você não tem uma biblioteca, você não tem uma arquitetura bem definida lá, você que vai escolher, embora a comunidade já recomenda algumas já, e você vai ver que a maioria dos projetos que você vai entrar vai ter quase a mesma carinha, vão mudar algum nome de alguns diretórios e tudo mais, mas a ideia é que ele não te barre de fazer nada. E aí, em cima dessa liberdade que o React te dá, vocês acreditam que, por exemplo, para a equipe de desenvolvimento que vai atuar no projeto React, tem que ter uma senioridade um pouco maior? Acredito que não a equipe inteira, mas é importante que pelo menos um integrante ele tenha uma senioridade maior, até para mostrar para os outros desenvolvedores um caminho legal para seguir, boas práticas, porque essa liberdade aí pode facilitar um pouquinho esse projeto ficar ruim. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Exato. Já dizia o tio Ben. O que eu vejo muita gente fazer para diminuir um pouco essa liberdade é utilizar ferramentas como o S-Lint. Hoje a gente tem aí um S-Lint que, pelo menos aqui na DTI, a gente usa muito, que é baseado no Airbnb. Ou seja, ele te dá uma certa liberdade, ele continua ainda, você pode continuar criando as classes do jeito que você vai achar melhor, os roots que você vai achar melhor, porém ele não vai te dar tanta liberdade de fazer uma bagunça dentro da própria classe, o que te limita em muita coisa. Mas assim, uma visão pelo menos quem tá de fora, assim, eu acho que, digamos, o React ele tem um estilo mais freestyle aí de desenvolvimento, mas acaba que, igual aconteceu muito com o Ruby, né, que o Ruby on Rails virou quase que sinônimo dele durante uma época, eu vejo a galera engessando, entre aspas, o React em implementações como o Redux ou o Redux Saga em conjunto, né, que acaba tirando essa liberdade, mas por uma boa causa, né? Isso acontece? O que vocês veem aí?
Eu vejo isso na comunidade, principalmente em desenvolvedores mais iniciantes. A gente tem certos tutoriais, certos padrões aí, que as pessoas acabam aprendendo, mas não se perguntam de fato quando usar, né? Então, às vezes você implementa lá uma estrutura de Redux, mas na verdade não precisaria, poderia usar um estado ali local no componente. Eu acho que esse padrão, às vezes, sem analisar direito cada caso de uso, pode levar a uma estrutura desnecessária. Eu acho que seria interessante a gente falar também o que é o Redux, né? Porque muitas vezes a pessoa está escutando e ainda não entende o que é o Redux. Vou deixar o Redux aí, cenas para os próximos capítulos. Vamos contar um pouquinho antes das origens do React, né? Tem alguma empresa que mantém ele, não tem? Como que surgiu? Então, tudo começou com um problema que o Facebook estava tendo na aplicação deles. A gente tem lá aqueles ícones de notificação na parte superior, né? E também temos aquele chat minificado, temos a seção do chat maior. E aí eles estavam percebendo que as notificações ficavam desincronizadas. Às vezes você visualizava uma mensagem, mas a notificação continuava lá. E aí corrigiam esse problema, mas o problema voltava. E a comunidade já estava reclamando e eles começaram a ver que isso era um problema mais estrutural. Então, eles sentaram e falaram, não, gente, espera aí, não vai dar para fazer só essas correções mais leves, mas por cima. Vamos entender de fato o que está acontecendo aqui e vamos reestruturar nossa aplicação. E daí, dessa mesa redonda aí deles, dessa análise, surgiu o React. Muito doido. Eu vejo que tem uma pessoa que é super famosa, assim, e que eu imagino que seja o rosto do React, que é o Dan Abramov, né? Fica, inclusive, a dica de segui-lo no Twitter, que é um cara que concentra muito conhecimento e é uma pessoa muito bacana da comunidade. Acho que o React é muito o React por causa desse cara, né? Só uma dúvida, eu tô online ou não? Só pra saber. E aí, como é que eu faço para eu mesmo criar uma aplicação em React? Então, hoje, você tem uma ferramenta que o time do Facebook disponibiliza, que é o Create React App. A ideia dela é descomplicar toda a parte de configuração de build da aplicação. O que eu quero dizer com isso? Quando você vai subir o React, você vai precisar de configurar algumas coisinhas que são meio chatas inicialmente de configurar. Você vai ter que configurar o Webpack, você vai ter que configurar... eu acho que é mais chato mesmo o Webpack. Dali, aí é interessante que você comece baixando essa ferramenta, que ela já vai simplesmente, você vai dar um npm install nela e um npm start e já vai estar tudo funcionando, como uma mágica. Aí você vai ter ali a sua possibilidade de criar seus componentes, páginas e tudo mais. E aí depois seria legal você já começar a estudar essa parte de como que aquilo ali roda por debaixo dos panos, como é que aquilo ali está realmente renderizando de trás ali do seu navegador. Aparentemente, assim, esse Create React App ele seria um paralelo com a CLI do Angular, assim, para dar um ngNew, por exemplo, seria uma linha de comando do React, algo nesse sentido? Não, necessariamente não. O React não tem uma CLI tão forte quanto o Angular. A ideia dele é realmente te dar essa liberdade. Ele só vai criar um bootstrap para você do projeto. Então, a ideia é que realmente abstrai todo tipo de configuração que você tenha para começar com o React. Bacana. Em relação ao React, qual que seria qual que você diria que seria a fonte primária ali de informações? Onde que você conseguiria aprender e iniciar assim no mundo do React? Qual que seria a fonte de conhecimento que você indica? Acho que o primeiro ponto é a documentação oficial mesmo. Eles têm um tutorial, um start guide lá que você pode seguir, mas eles também explicam os conceitos principais, eles têm um FAQ sobre o React. Eu acho que ele é o ponto inicial. E depois, claro, a comunidade é enorme, então, dependendo do seu estilo de aprendizado, você pode procurar artigos ou até tutoriais no YouTube, cursos. Acho que material tem de sobra, tem bastante, vai depender mais do seu estilo de aprendizado mesmo. E uma curiosidade aqui que eu tenho, assim, que eu vejo o React evoluindo, versões novas, saindo coisas novas, assim, o que tem de novo, não necessariamente desse mês, assim, mas de recente no React, que vocês olharam e falaram assim, nossa, que negócio legal, esse negócio é bacana, teve mudanças. Como é que tem sido a evolução do React de maneira geral? Sim, eu acho que a maior revolução dele foi quando começou a introduzir os Rooks. A ideia do Rook é que, basicamente,
você vai montar um componente funcional. Antes, você tinha uma classe, aí você digitava lá, você fazia seus métodos e ele ia chamando aquelas classes. Hoje, você monta uma função e essa função que vai renderizar seu componente. Eu não sei se a gente chegou a comentar, mas é legal falar como ele renderiza. Porque a ideia é que, antigamente, se você for ver as versões do React mais antigas, você vai ver uma classe, e essa classe ela vai chamar um método render. Toda vez que esse método render for chamado, obviamente, ele vai renderizar de novo o seu componente na tela. O legal é que, como que esse cara fica estático, assim, né? A ideia é que, depois que você renderiza o componente na tela, se você chamar um método que vai ser muito, muito conhecido como o React antigo, né? Que é o setState, cada vez que você chamar esse cara, o React vai pegar o que estava na tela antes, vai pegar o que você está montando agora, vai comparar e vai renderizar. Isso é muito interessante, embora você tenha que usar com bastante responsabilidade, porque você pode fazer uma bagunça ali e tudo mais. E agora você só precisa de usar o useState, que ele faz basicamente a mesma coisa. Só que o legal é que os componentes, como agora eles são funções, você vai retornar diretamente o componente. E uma pergunta, né, assim, os desenvolvedores gostam de novidade, mas o React ele se provou ao longo dos anos aí uma novidade que realmente deu certo, né, não ficou só na nuvem do hype, e sim uma tecnologia que se consolidou no mercado com sucesso. Ao que vocês acreditam esse sucesso do framework do React? O que fez com que ele se tornasse tão querido aí entre os desenvolvedores front-end? Um ponto legal de falar é que os desenvolvedores do React eles estão sempre ouvindo a comunidade, inclusive no momento que a gente está gravando esse podcast, eles estão com uma pesquisa. O Facebook é muito bom mesmo escutar a gente, até quando a gente não quer. Até quando a gente não quer. Exato. Mas eles trazem os feedbacks, procuram melhorar, então sempre estão lançando novidades aí, e eu acho que isso é um ponto bem positivo. E eu tenho uma pergunta, eu consigo usar TypeScript com o React? Sim, e hoje o Create React App, ele já aceita você começar com TypeScript. Você não precisa mais de configurar, porque antigamente realmente você precisava, era meio chatinho. Entendi. E uma outra coisa que é algo que eu sempre fiquei muito pé atrás antes de começar a mexer ali com o React, que é o até seguinte, sei que você vai falar. No Angular, eu tenho uma separação muito visível, né, entre, por exemplo, o meu documento, que seria o HTML, a minha estilização, que seria o CSS, e o meu comportamento, que seria o JavaScript ou o TypeScript, enfim. Mas no React eu vejo que isso é muito menos separado. HTML no JavaScript, né? Que loucura é essa? O HTML com o CSS, com o JavaScript, como é que é isso? O que eu preciso criar de arquivos diferentes no React? Isso está dentro da liberdade que eu tenho, de escolher o que eu vou fazer? Como é que tudo isso funciona? Inicialmente, sim, você consegue ter essa liberdade de criar da infraestrutura que você quiser, mas a ideia do React é não usar templates, ele usar componentes. E a ideia do componente é ele ser totalmente reutilizável. Então, se eu, por exemplo, pegar o código de um componente e jogar em outro lugar, teoricamente, se for um componente mesmo, ele deveria estar funcionando. Então, por isso que você vê, inicialmente, realmente é um pouco estranho, eu também que vim do AngularJS, eu achei um pouco estranho, falei, nossa, mas que zona isso aqui, né? Que bagunça, você está juntando HTML com CSS e aqui no meio você coloca um JavaScript, você faz map para fazer repeat e tudo mais. Só que a ideia dele é justamente essa, você ter componentes únicos e componentizar ao máximo sua aplicação de forma que você consiga utilizar aquele componente em outro canto da tela, se você precisar, sem precisar de ficar carregando as dependências. E até com o CSS, né, algumas abordagens como Style Components, ele tenta deixar o CSS mais próximo de onde ele está sendo usado, né? Isso eu até acho um pouco interessante, porque facilita a leitura do seu código. Até igual aquela premissa que o ideal quando você está escrevendo um teste automatizado é que tudo que o teste use fique ali no seu teste unitário, né? Porque aí você não precisa ir para outras classes, está ali de fato unitário. Então, isso, querendo ou não, deixa o código um pouco mais verboso, mas junta tudo em cápsula, facilitando a leitura, e tem suas vantagens e desvantagens dessa abordagem, né? Aí você parar para pensar, você pode falar o seguinte, você tá ficando muito grande aqui, porque tá na hora de quebrar em mais de um componente também, né? Porque tá ficando muito verboso e tá ficando muito bagunçado. E essa facilidade de ver o código todo ali também é uma faca de dois gumes, porque esse tempo você tem ali o HTML com JavaScript, com CSS, tudo num lugar só também. Para quem não está acostumado, olha ali e fala, nossa senhora, que zona é essa? Assim, dificulta a leitura. Assim, mas acho que com o tempo
com costume, assim, fica mais legível mesmo, mais fácil de entender. Só um ponto de falar que não é HTML,